Ela não tinha nome, mas sua história atravessou séculos. Enquanto reis buscavam poder, ela guardava um jardim. Ela foi ferida, rejeitada, ignorada, mas nunca desistiu. A voz dela não gritava, mas resistia. Nem 1000 rainhas, nem 1000 concubinas, só ela tocou o invisível. O amor que ela esperava rompeu os céus. A mulher que ninguém viu é a noiva que o céu aguarda. E talvez ela seja você. Assista agora. O céu está te chamando. Inscreva-se, deixe seu amém e compartilhe. Ela não tinha um livro com seu nome, não vestia coroa, não liderava um povo, não salvou uma nação. Mas a sua voz silenciosa ecoa até hoje entre as páginas das Escrituras. E foi ela, uma mulher sem nome, que parou um rei. Enquanto figuras como Esther e Ruth se destacam com seus feitos registrados em capítulos inteiros, essa mulher surge como um mistério. Como uma nota suave numa sinfonia de reis, profetas e juízes. Ela é a Sulamita, mencionada no Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como alguns conhecem, um dos livros mais enigmáticos e poéticos da Bíblia. Ali, em meio a versos que transbordam emoção, encontramos uma mulher de campo que carrega em si uma beleza que não depende de adornos, mas de essência. Seu nome nunca é dito, talvez para mostrar que seu valor está além da identidade terrena, está em sua alma. E essa alma tocou o coração do homem mais sábio da terra, Salomão, com toda a sua glória, riqueza e sabedoria. Descrito em 1 Reis, capítulo 2 ao capítulo 10, foi impactado por uma mulher que não veio do palácio, mas do pó da terra. O texto nos leva a crer que algo nele reconheceu algo nela, uma verdade que não podia ser ignorada. Arqueólogos como Igael e Adin, em escavações na região de Meguido, revelaram elementos do esplendor dos palácios salomônicos. Mas nenhum deles foi tão poderoso quanto a presença dessa mulher. Porque o que ela carregava, nenhum ouro podia comprar. E é assim que a jornada começa. Com uma mulher anônima que nos ensina que diante do Eterno, quem guarda sua essência, brilha mais do que 1000 coroas. Foi no campo, sob o sol escaldante, que ela apareceu, a Sulamita, com a pele marcada pelo trabalho, sem véus de seda ou perfumes exóticos, nenhuma coroa na cabeça, nenhum bracelete de ouro. Ela não precisava de adornos, porque carregava em si algo que o mundo já tinha esquecido: dignidade. Ela surge em Cantares capítulo 1, versículo 5, dizendo: Eu sou morena, mas formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Uma frase simples, mas que revela um coração firme, que sabe quem é, mesmo quando o mundo insiste em olhar apenas para a superfície. Enquanto muitas se apresentavam a Salomão com beleza ensaiada e palavras sedutoras, ela apenas existia. E isso foi suficiente para despertar algo que nem mesmo o rei dos 1000 haréns pôde ignorar. Em Cantares 6, 8, 9 lemos: 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Entre milhares, ele a escolheu. E não foi pela aparência, foi pela essência, porque ela não se vendeu. Ela não se curvou. Ela não tentou conquistar.
Ela apenas permaneceu. Os rabinos antigos comentam que essa postura da Sulamita revela o símbolo do verdadeiro amor divino. Aquele que não é comprado, mas encontrado. Não é provocado, é revelado. E esse tipo de amor, ninguém consegue resistir. E talvez, ao ouvir isso, você perceba. Há um Deus que também caminha pelos campos da sua alma, procurando por alguém que simplesmente permaneça. Se estiver gostando da história, escreva um amém nos comentários e se inscreva agora. Ainda vem muita revelação pela frente. A Sulamita não apenas andava pelos campos, ela os guardava. Seus pés conheciam cada trilha da vinha, suas mãos sabiam o peso da terra e seu coração estava sempre vigilante. Em Cantares capítulo 1, versículo 6, ela diz: Não olheis para o meu ser morena, porque o sol olhou para mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, e me puseram por guardadora das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Aqui, ela não fala apenas de uvas ou plantações. Fala do coração. Na tradição judaica, rabinos como Rashi interpretam a vinha como símbolo do coração humano, da alma, aquilo que precisa ser vigiado com diligência. E essa mulher, antes mesmo de ser escolhida por um rei, era uma guardadora de destinos. Ela não estava apenas trabalhando, estava vigiando. Estava sendo moldada, forjada no secreto. Porque os campos são lugares de formação, de raízes profundas. Lugares onde o barulho é trocado pelo vento e os olhos aprendem a enxergar o invisível. Enquanto muitos querem o palácio, ela entendeu o valor do campo, porque é no campo que se aprende a resistir. É no campo que se desenvolve a coragem silenciosa. E é no campo que o céu nos vê, quando ninguém mais vê. E assim, cada passo da Sulamita era um ensaio de fé. Cada amanhecer na vinha, uma prova de que o coração mais belo não é o que brilha por fora, mas o que sabe vigiar mesmo quando tudo parece em silêncio. Fique até o fim, que temos uma revelação que vai te surpreender. Ela vinha do campo, ele do palácio. Mas entre os cedros do Líbano e os muros revestidos de ouro, havia um abismo maior do que os olhos podiam ver, o da essência. Salomão era o homem mais rico e sábio da terra. Seus palácios, segundo os relatos de 1 Reis capítulo 7, eram verdadeiras obras-primas da arquitetura. A Casa da Floresta do Líbano, como foi chamada, tinha colunas de cedro e painéis dourados. Arqueólogos como Eilat Mazar, em Jerusalém, encontraram evidências de estruturas palacianas atribuídas à era salomônica. A glória material era real, mas mesmo em meio a tanto luxo, algo ali ainda faltava. E foi essa falta que a presença da Sulamita expôs. Ela entrou naquele mundo como um espelho, não com críticas, mas com presença. Sua simplicidade revelava uma verdade que os muros tentavam esconder: que a beleza real não pode ser construída, ela é cultivada. Enquanto os perfumes do palácio disfarçavam os vazios, o cheiro da terra que vinha com ela carregava memórias de Deus. Ela não precisava provar quem era. Sua vida falava, sua integridade gritava, mesmo em silêncio. E diante disso, o rei começou a enxergar, porque quando a verdade entra, tudo o que é artificial perde o brilho. A Sulamita não era contra os cedros. Ela apenas carregava um tipo diferente de madeira. Aquela que vem da cruz. Não a que eleva, mas a que se entrega. E é essa madeira, esse perfume de entrega, que Deus nunca ignora. Não havia espadas, não havia gritos, nem soldados. Mas ali, diante dos olhos do rei, acontecia uma batalha real. Entre o desejo e a essência, entre o poder e a pureza. Salomão, o homem que escreveu sobre sabedoria, agora enfrentava um tipo de enigma que seus provérbios não podiam resolver. A Sulamita não era como as outras mulheres de sua corte. Ela não se rendeu ao brilho do trono, nem ao convite velado da sedução. Ela guardava algo maior. Essa guerra não estava em campo aberto, estava no interior. Era a luta entre o que se quer e o que se precisa.
Entre o que atrai os olhos e o que transforma o coração, ela poderia ter se rendido, poderia ter usado sua beleza para subir, mas escolheu permanecer íntegra. E é isso que a torna tão poderosa, porque há um tipo de força que não precisa de gritos, apenas de resistência silenciosa. Salomão, em Cantares capítulo 4, começa a descrever a Sulamita com palavras de encanto. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Ele vê nela algo que o desafia, porque ele era o rei, mas ela era inabalável. Esse momento revela o coração da batalha espiritual. Quando somos chamados a permanecer firmes, mesmo quando tudo à nossa volta nos convida a desistir daquilo que somos. Ela não lutava contra ele, lutava por algo maior, lutava pelo propósito. E cada vez que resistia, o céu escrevia sua história com letras invisíveis, mas eternas. A beleza que incomoda o sistema sempre encontra resistência, e com a Sulamita não foi diferente. Ela havia sido vista, e isso foi o bastante para que o mundo tentasse apagá-la. Em Cantares capítulo 5, versículo 7, lemos: Os guardas que rondavam a cidade me acharam, espancaram-me e tiraram o meu manto, os guardas dos muros. Ela não reagiu com violência, não revidou, mas também não se calou. Ela buscava o noivo, não o trono, não os aplausos, apenas o amado da sua alma. E por isso pagou um preço. Quantas vezes os que carregam verdades profundas são confundidos com rebeldes, com indignos, com desajustados, porque a pureza, quando não se dobra, desafia o que é corrompido. E então, o sistema tenta calar, afastar, ferir. Mas a voz da Sulamita não vinha da garganta, vinha do espírito, e vozes assim ninguém consegue apagar. Os guardas a feriram, os muros a rejeitaram, mas ela permaneceu de pé. Ela não era resistente por fora, era fortaleza por dentro. E é aí que está o verdadeiro segredo daqueles que Deus levanta. Não é a ausência de dor que os define, mas a presença de uma fé que não se ressente, que não se desfaz, que continua, mesmo ferida. E talvez, nesse momento, você esteja cercado de muros que não te acolhem. Mas ouça isso, o céu ainda caminha ao seu lado, mesmo quando os homens viram o rosto. A Sulamita seguiu adiante, e a história dela não terminou ali. Fique até o fim que temos uma revelação que vai te surpreender. Depois da dor, do silêncio e da espera, ela retorna. Mas não a mesma. A mulher que foi espancada pelos guardas agora é vista como algo raro, sagrado, intocável. Em Cantares capítulo 4, versículo 12, está escrito: Jardim fechado és tu, minha irmã, minha esposa, manancial fechado, fonte selada. Essas palavras não são apenas poéticas, são profundas. Na tradição hebraica, um jardim fechado representava aquilo que é consagrado, separado para algo maior. Era lugar de intimidade, não de exposição, de revelação, não de exibição. A Sulamita agora é vista como guardiã de um território que não pertence aos olhos naturais. Ela se torna símbolo de um Éden espiritual, um lugar onde Deus habita. Ela não é apenas uma mulher, é uma mensagem viva sobre o que é ser escolhido. Arqueólogos como William F. Albright identificaram que os jardins nos tempos bíblicos eram estruturas cuidadosas, geralmente próximas de palácios ou templos. Mas esse jardim, o da Sulamita, não é cercado por pedras, é cercado por uma decisão, a de não se contaminar. Ela guarda o invisível, protege aquilo que o mundo despreza, o espírito, a pureza, a fé simples, e é exatamente isso que a torna tão preciosa. Ela poderia ter se tornado amarga, mas escolheu ser solo fértil para algo eterno. O mundo viu fraqueza, Deus viu um altar, e é assim que ela se levanta, não como uma vítima do sistema, mas como uma guardiã do plano divino.
Ele vem, não com trombetas nem carruagens, mas com os pés ligeiros de quem atravessa montes por amor. Em Cantares capítulo 2, versículo 8, está escrito: Eis a voz do meu amado, ei-lo aí, que vem saltando pelos montes, pulando sobre os outeiros. Isso não é só poesia, é profecia. Desde os tempos antigos, rabinos e estudiosos veem nesta figura do amado que vem uma imagem messiânica, um sinal do Deus que não espera ser encontrado, mas que vem ao encontro da alma que o deseja. Um amor que desce, que se move, que rompe o céu para alcançar o coração humano. A Sulamita esperava, mesmo sem saber quando, mesmo ferida, mesmo incompreendida, mas ela esperava. E agora ele aparece, não como rei entre mil, mas como noivo entre os montes. Um noivo que conhece o caminho até o jardim fechado. Um noivo que viu valor onde ninguém viu. Esse é o amor que transforma. Não o que compra, mas o que resgata. Não o que exige, mas o que reconhece. Em Cantares capítulo 8, versículo 6, ela declara: Põe-me como selo sobre o teu coração, pois o amor é forte como a morte. Uma das expressões mais poderosas sobre um amor que não morre. É aqui que tudo muda. Não porque o cenário se transforma, mas porque a alma é tocada por um amor que ultrapassa tempo, dor e espaço. O noivo veio, e com ele a promessa de que aquele que espera em Deus nunca espera em vão. O que começou com uma mulher anônima no campo, agora se ergue no céu. A história da Sulamita não é apenas um romance antigo, é uma sombra profética daquilo que viria. A noiva que Salomão amou é a imagem da noiva do Cordeiro, revelada em Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. As escrituras se entrelaçam. O livro de Cantares, com toda a sua poesia, é mais que metáfora. É um mapa espiritual. O noivo que vinha pelos montes é figura do Cristo. E a Sulamita, com sua fidelidade silenciosa, representa a igreja que espera com óleo nas lâmpadas. Ela, que não tinha nome, agora é chamada pelo nome que só o céu conhece. Ela, que foi ferida por guardas e desprezada pelos muros, agora desce da glória como uma cidade adornada, carregando em si o propósito eterno. Teólogos como Watchman, Nee e Matthew Henry reconheceram o paralelismo entre Cantares e Apocalipse, dois livros aparentemente distantes, mas espiritualmente entrelaçados. A noiva que vigiava os campos é a mesma que reina ao lado do Cordeiro. O campo virou eternidade, o jardim, um trono, e o amor que parecia invisível agora se revela em toda a sua glória. Porque o plano de Deus nunca foi apenas terreno. Ele sempre apontou para algo maior. E quem permanece fiel no anonimato será exaltado na eternidade. Ela não tinha título, não fundou uma linhagem, nenhum profeta a mencionou pelo nome. Mas a sua história foi escrita com letras eternas. Por quê? Porque ela carregava uma coragem que o mundo não entende. A Sulamita é o retrato vivo de todas as almas que permanecem fiéis. Mesmo quando ninguém está vendo, sua força não estava nos gestos heróicos, mas na fidelidade diária. Ela disse sim a um amor que não podia controlar, e não a um sistema que tentou comprá-la. Isso exige mais do que força, exige convicção. Enquanto muitos vivem para aparecer, ela viveu para pertencer. Enquanto outros buscavam posição, ela buscava propósito. E isso o céu nunca esquece. Em Hebreus capítulo 11, lemos a galeria dos heróis da fé. Muitos deles, como Moisés ou Davi, são conhecidos. Mas há uma frase poderosa no verso 38, dos quais o mundo não era digno. A Sulamita poderia estar entre eles. Uma daquelas que, mesmo sem palco, moveram o céu com a sua fé. Ela não escreveu um livro, mas sua vida virou um cântico. Ela não teve fama, mas o rei gravou sua história no coração da eternidade.
E hoje, talvez, Deus procure outras sulamitas. Pessoas que vigiem jardins, que não negociem sua essência, que escolham ser verdadeiras mesmo quando isso dói. Porque a verdadeira coragem não grita, ela resiste. E o céu conhece cada uma dessas almas. E quando o noivo voltar, elas serão chamadas, uma por uma, pelo nome que o mundo nunca soube. Mas Deus sempre conheceu. Talvez você nunca tenha sido aplaudido. Talvez ninguém te chamou pelo nome quando mais precisava ser visto. Talvez você tenha aprendido a guardar seu coração sozinho, no campo, longe dos palcos. Mas ouça, o céu sabe exatamente onde você está. A história da Sulamita não é apenas sobre romance, é sobre você. Sobre pessoas que escolheram vigiar, mesmo quando não havia recompensa, que resistiram mesmo quando tudo dizia para desistir. Ela foi ignorada, ferida, rejeitada, mas nunca se vendeu. E foi justamente isso que a destacou diante do rei. Sua fé silenciosa, sua integridade sem testemunhas, sua espera sem prazo, foram vistas pelo Deus invisível. E talvez, nesse exato momento, você esteja guardando um jardim, um casamento, um chamado, um ministério que ninguém reconhece, uma fé que ninguém entende, mas Deus entende. E Ele está vendo. A mesma presença que andava entre os montes em Cantares é a que hoje caminha sobre sua história. A mesma voz que chamou a Sulamita de minha é a que chama você, mesmo no anonimato. Então, não pare. Não desista do jardim só porque ele está em silêncio. Às vezes, o céu testa nossa fidelidade no invisível antes de nos entregar o visível, porque no final, a noiva será chamada, não pelos títulos, mas pela essência. E aqueles que guardaram o jardim, esses receberão o galardão. O noivo vem, e quem tiver ouvido, ouça o chamado entre os montes. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixe o like e comente abaixo o que essa mensagem falou com você. Que a voz da Sulamita continue ecoando no seu espírito. Até a próxima!